Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa disciplina de estágio em organização e gestão de ensino em espaços escolares. Eu sou a professora Luciana Lobato e eu estou aqui para a gente fazer as primeiras orientações de estágio. Esses slides já estão disponíveis para vocês lá na Mediateca, mas como tem muitos alunos ainda com dúvida, então resolvi gravar o vídeo para a gente poder estar conversando um pouquinho. Esse nosso estágio, ele vai ser na área de gestão da escola. Então, você pode fazer esse estágio tanto em uma escola que seja de educação infantil, que seja de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que seja de ensino médio, mas tem que ser dentro da educação básica, ok? Então, assim, professora, eu já fiz estágio de educação infantil nessa escola, eu posso fazer o de gestão? Pode. Eu já fiz o de ensino médio nessa escola, eu posso fazer de gestão? Pode. Por quê? Porque você vai estar estagiando na área que é a coordenação, a gestão ali, né, junto, próximo ao gestor da escola, ao supervisor da escola. Então, você vai estar observando o dia a dia desses profissionais que são pedagogos, tá? Então, assim, para que tire a dúvida totalmente, a gente não vai ficar fazendo serviço de secretaria, não é essa a sua função. Você vai estar junto ao gestor da escola, junto ao orientador educacional, junto ao supervisor educacional, para que você vivencie esse dia a dia desse profissional, tá bom? Então, vamos ao nosso slide aí. Então, a nossa disciplina tem 100 horas, e aí, como eu já disse, você pode fazer em escolas de modalidade de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, tá? Qualquer uma dessas escolas você pode estar procurando para estar fazendo o teu estágio. O primeiro passo que a gente tem que fazer para iniciar o estágio é procurar a escola, decidir qual escola a gente vai procurar para estar fazendo esse estágio. Eu oriento sempre que a pessoa procure o mais próximo possível da sua residência, para que você não tenha custo de deslocamento e outras tempo, você consiga fazer isso o mais rápido possível. O estágio pode ser tanto feito, né, em escolas privadas, particulares, que a gente chama, ou escolas da prefeitura, escolas estaduais, e você é que vai decidir o que é melhor para você, ok? Então, o nosso segundo passo seria entrar no AVA, baixar a carta de apresentação, que já está com a minha assinatura. Então, você vai baixar essa carta de apresentação, entrar no portal do aluno e baixar a apólice de seguro lá com o teu nome direitinho, tá? Eu fiz um pequeno tutorial para quem ainda não fez esse procedimento. Tem alguns alunos que estão fazendo a primeira vez o estágio à distância, então, para que você não fique perdido, já tem lá também na nossa biblioteca como fazer o procedimento para ter essa apólice. Então, você vai entrar no portal do aluno, vai fazer o teu login, vai clicar lá na abinha que está escrito estágios, buscar o link da declaração de estágio, clicar e baixar a declaração em PDF já no teu nome. Imprimir e anexar a sua carta de apresentação. Para que a gente faz isso? Para que a escola, ao receber você, sinta-se segura, né? E saiba que você realmente está cumprindo isso, que você não pegou um documento qualquer na universidade e agora está querendo fazer estágio, tá? Então, ela vai ter, nesse momento, a certeza de que você está seguro, está assegurado pela universidade e que você é aluno, né? É uma forma também de confirmar isso. E a escola vai se sentir mais segura, ok? Então, o quarto passo seria preencher a carta de aceitação do estágio. Para que esse preenchimento fique correto, você precisa da ajuda da escola. Não tem como você preencher a carta de aceitação sem as informações da escola. Então, você vai chegar à escola com a carta de apresentação e com a apólice, conversar, solicitar que você faça o estágio lá, eles aceitaram, você vai preencher essa carta de aceitação, a escola vai carimbar para você e vai te devolver, ok? Você vai precisar guardar essa carta de aceitação. O quinto passo é imprimir o termo de compromisso, preencher com as informações coletadas na carta de aceitação. Esse TCE, nesse semestre, a gente conseguiu que ele já viesse assinado pelo NUCEM. Então, o procedimento está um pouco diferente de quem já fez estágio
Antes a gente tinha um outro processo, então eu acho que vai ficar mais simplificado dessa forma, mas a gente tem que ter muita atenção no preenchimento das informações. Não que a gente não tivesse antes, tá? Mas agora mais ainda, para que você não fique preenchendo várias vezes a mesma coisa. Então, quando você for preencher, você precisa de atenção. E eu já fiz um outro documento orientando como a gente precisa fazer para estar preenchendo de forma correta todos esses nossos fichas de estágio, tá? Então, esse termo de compromisso, primeira vez a gente tem que pensar sempre que ele é obrigatório, tá? É um documento obrigatório, é um documento jurídico, então ele não pode ter rasura, e a gente tem que estar certificar sempre se preencheu todas as informações corretas, se fez assinatura, tem muito aluno encaminhando ainda sem assinatura do aluno, a escola assinou, não sem assinou e o aluno não assinou. Vai ficar lá preso e vai ser indeferido pelo NUSEM, tá? Quando você fizer o preenchimento, esse documento, termo de compromisso, eles são em 3 folhas. A folha 1 vão todos os dados da escola, os seus dados. Na folha 2, a gente tem que marcar lá que é um estágio obrigatório e solicitar a assinatura lá embaixo da escola e a sua assinatura como aluno. E na terceira folha é o plano de estágio. O plano de estágio, a gente precisa colocar as atividades que vão ser desenvolvidas nos dias que eu vou estar em estágio. Então, tem muita gente me perguntando isso. Eu fiz um aviso lá no mural inicial com essas informações e dentro dos preenchimentos de documento eu também coloquei direitinho lá quais são as atividades que a gente precisa cumprir nesse momento de gestão, tá? Após você fizer todo esse preenchimento, ver a carga horária, os dias que você vai estar em estágio, ver os horários que você vai estar na escola, quantas horas, lembrando que a gente não pode ultrapassar 30 horas semanais na escola, ver tudo isso certinho, você vai solicitar lá embaixo, nesse momento específico de gestão, você vai solicitar ao diretor ou ao supervisor, orientador, que assine o plano para você, tá? E aí você vai ter que especificar lá que ele é o teu supervisor lá na primeira folha, tá? Pessoal, olha só, a gente tem que colocar o nome da pessoa que vai ser o nosso orientador e a formação dele, tá? Não é colocar o nome e o cargo dele na escola, tá? É a formação que é o mais importante. Então, a pessoa é o gestor, mas ele tem formação em matemática, ele tem formação em história, mas ele tem alguma formação que o habilitou para ser o gestor da escola. Ou ele tem uma especialização, ou ele tem um mestrado, alguma coisa o habilitou para que ele fosse indicado como diretor, tá? Então, você consiga, por favor, uma pessoa da gestão lá, que faça parte da equipe gestora, que seja pedagogo, para estar assinando, porque senão o NUSEM não vai validar, ok? Vamos aqui ao próximo, para a gente não estar falando muito. Então, como eu já disse, na folha 1 a gente vai preencher manualmente com a nossa caligrafia bonitinha lá, de forma que a gente entenda o que está escrito. Folha 2 a gente vai assinar no local de estagiário, solicitar a escola que assine e marcar lá o estágio obrigatório. A folha 3, atividade, né, solicitar a escola quem faça a indicação aí do nosso supervisor. E a gente vai digitalizar esses documentos. Nesse momento da digitalização, do escaneamento, ou seja, no momento que a gente gerar os links de imagem de cada uma dessas folhas, a gente vai precisar colocar isso num único documento em PDF. Essa solicitação não é da Luciana, a solicitação é do NUSEM. Gente, é só o termo de compromisso. Não precisa carta de aceitação, não precisa, é somente o termo de compromisso. Você vai gerar um documento com as 3 folhas do termo de compromisso. Somente isso, tá? Então, assim, eu tenho orientado também que a pessoa faça o escaneamento, né, digitalização, quase que não sai das folhas. Essas imagens vão ser geradas e aí você salve no Word, ou um outro editor de textos, e depois salva em PDF, né? Pede para converter em PDF. Mas essa imagem, gente, você vai verificar lá se ela está legível. Porque
se você, no momento em que você fotografou, ou tirou, ou fez a leitura da imagem, e ela não ficou clara, ela não ficou visível, não vai ter como a gente aprovar você, a gente vai pedir para você fazer novamente. Então, evite retrabalhos, tá? Então, faça esse trabalho uma vez só. Então, quando você o fizer, se você não tem um scan em casa, procura, né, uma loja, geralmente esse pessoal que faz xerox, eles têm como fazer isso para você. Se você não tiver de forma alguma conseguindo, você pode procurar o nosso polo de apoio presencial, que geralmente eles têm scanner para fazer esse tipo de digitalização. Mas para evitar esse trabalho todo, a maioria dos smartphones, né, você consegue fazer essa digitalização. Você vai baixar lá, né, um aplicativo e vai fazer, você vai ver que na hora que você tentar fazer ali a imagem, ele mesmo vai corrigir, ele mesmo vai ajustando para você, até ficar de uma forma que a gente consiga ler o documento perfeitamente, tá? Então, você vai salvar essas imagens no Word, ou um outro editor de texto, vai converter em PDF com um exemplo aí que eu estou dando, TCE e o seu nome, tá? Então, todos os TCE de todos os alunos deverão seguir esse processo. Tem gente que eu já vi lá, apesar de não ser a minha avaliação, no momento do termo de compromisso, quem vai te avaliar é o Nucem, ele vai te dar um feedback lá. Eu tenho visto lá que os alunos têm encaminhado 3 imagens, tá? E aí, assim, toda vez que vocês encaminham, eu recebo um e-mail dizendo, professor, os alunos continuam encaminhando somente as imagens. Professor, o aluno está encaminhando mais de uma folha, mais de documentos, outros documentos que não são os TCEs. Então, assim, por favor, vamos evitar esse tipo de retrabalho, de reclamação, né? Vamos cumprir direitinho o que está sendo solicitado. A gente faz um curso à distância e a gente precisa cumprir, né, conforme está sendo solicitado para a gente, tá? Antes de você iniciar o estágio, você precisa desse documento assinado e desse documento verificado. Como ele já possui assinatura, não é porque ele já possui assinatura que você pode imediatamente começar o estágio, não. Você vai precisar dessa resposta do Nucem lá que você já está aprovado. Mas, professora, já está assinado por eles? Sim, já está assinado, mas precisa haver um registro da universidade dentro do Nucem. Então, no momento em que você encaminha o seu termo de compromisso, o Nucem vai avaliar, vai registrar lá, vai ficar registrado que você já está nessa escola, a partir do dia tal, no horário tal, ok? Então, para que tenha essa aprovação do Nucem, é necessário essa verificação das informações que você está encaminhando através do termo de compromisso, tá? Então, é para isso. No momento em que você está fazendo estágio, a universidade tem que saber onde você está estagiando, o dia, horário, tudo certinho, tá? E data de início, data de término, então tudo isso fica registrado lá no Nucem para ser validado depois, tá? Então, isso é uma informação importante. O Nucem já te deu um feedback positivo, então você vai fazer impressão desse termo de compromisso e vai entregar na escola. O Nucem te deu um feedback negativo, você vai verificar lá no linkzinho, termo de compromisso das etapas, vai entrar em etapas, né, do estágio, termo de compromisso, vai entrar no link do termo de compromisso de envio, para você verificar qual é o feedback que o Nucem está te dando. Se for negativo, você vai fazer o ajuste ali, o acerto que ele está solicitando para você, e encaminhar novamente as 3 folhas, né? Ou seja, o documento com as 3 folhas, um documento único em PDF com as 3 folhas, novamente, para que o Nucem faça a verificação, tá? Uma nova verificação, ok? Somente depois dessa liberação que você pode iniciar o estágio. Então, assim, eu fiz até um tutorial de como calcular a carga horária de estágio. Então, se você vai fazer 4 horas, quantos dias você tem que ficar, se você for fazer mais, aí você vai adaptar de acordo com a sua necessidade. Tem escolas que funcionam 4 horas por dia, né, no período de 4 horas. Tem escolas que funcionam 4 horas e meia, tem escola que funciona 5 horas. Se você vai poder ficar 6 horas, melhor para você, mas é o máximo que você vai poder ficar na escola, 6 horas, porque
6 vezes 5 dias na semana vão dar 30 horas, tá? Atenção na hora do preenchimento lá, porque a carga horária semanal é em horas. Então, você precisa fazer esse cálculo lá em horas, de quantas horas você vai ficar na escola. Cada dia que você comparecer ao estágio, você já entregou o termo e iniciou o estágio, você vai ter que preencher aquela nossa ficha de frequência. Então, você foi ao estágio, você ficou lá e observou como é que o orientador conversa com os alunos, conversa com os pais, ou ficou próximo ao gestor e viu como ele despacha algumas situações, como ele resolve algumas situações. Ou seja, você ficou lá o horário que você tinha que ficar, sabe? Sempre buscando ajudar, sempre buscando cooperar ali com aquele, no momento do seu estágio. E aí você vai solicitar ao seu supervisor que assine no final do dia a tua fichinha de frequência, ok? Então, todo dia que você for, você solicita que ele assine, para depois não acumular documentação para ele assinar, tá? O cumprimento da carga horária. Isso foi decidido juntamente com a coordenação. Então, ficou na escola 75 horas, porque nós incorporamos aí o projeto Unicom, dentro dessas 75 horas, e no AVA comigo as 25 horas. Então, vamos falar primeiro na escola. Na escola, então, você vai fazer quais as atividades que você vai ter que cumprir. São essas atividades aqui que vão ter que estar descritas lá no plano de estágio, na terceira folha do termo de compromisso. Então, observação e caracterização do espaço escolar, 5 horas. Entrevista com gestor, coordenador e supervisor pedagógico, 10 horas. Observação e acompanhamento dos processos e vivências administrativas e pedagógicas da rotina escolar, 25 horas. Observação e acompanhamento dos processos de tomada de decisão e nos processos de elaboração de programas, projetos e planos educativos no espaço escolar, 15 horas. Projeto Unicom, preparação da proposta e culminância do projeto, 20 horas. Tá? Eu botei 15 aí, mas se você fizer a soma, estava dando 70 horas, então são 75, então a gente vai acrescentar aqui no projeto Unicom 15, em vez de 15, 20 horas, que aí você somando vão dar as 75 horas, ok? As pessoas estão me perguntando sobre regência. Gente, nesse momento a gente não tem regência, nesse estágio não há regência. Por quê? Porque a gente está fazendo em gestão, então a gente não precisa ir para a sala de aula, né? O supervisor, o orientador, o gestor, ele vai à sala de aula conversar com os alunos quando ele tem alguma demanda ali dessa área, mas não especificamente para dar aula, tá? São atividades relativas à gestão, ao processo administrativo, ao processo ali administrativo e pedagógico dentro da escola, tá? O projeto Unicom vai funcionar dentro da escola, então você vai ter que conversar com a escola e ver qual é a necessidade, fazer um levantamento junto à escola e buscar planejar alguma atividade, algum projeto que atenda uma demanda ali da escola, que aproxime a comunidade dessa escola, tá? Então, procura verificar junto à escola qual a necessidade. Não tem, professora, não tenho, não existe nada, a escola é perfeita, maravilhosa. Que bom, mas você vai ter que desenvolver junto à escola algum projeto. Então, verifique se não tem como você dar alguma oficina, se você não precisa promover, você pode promover alguma orientação junto aos professores, ou junto aos alunos, ou uma tarde de um sarau, alguma coisa você vai ter que apresentar para poder compensar, né, fazer essas 20 horas aí do projeto Unicom, tá? No AVA, a gente vai ter 25 horas a serem cumpridas. Ou seja, toda essa questão de preparação, de envio de documentos, a gente está atribuindo 5 horas para vocês. A participação no fórum avaliativo vão ser 10 horas. Isso também foi uma determinação pelo colegiado, né, da universidade. Então, a participação no fórum agora passa a ser avaliativa e vai ter nota. Eu ainda não abri esses fóruns. Por quê? Porque a gente está com o fórum avaliativo das outras disciplinas. E como vocês estão buscando estágio, eu achei que ia ficar muita coisa.
Então, assim, a gente, mais um pouquinho à frente, a gente vai estar abrindo esse fórum para estar promovendo essa discussão, ok? Preparação do relatório final de estágio, são 10 horas. Nós vamos cumprir. Vai ler 10 horas essa preparação desse relatório, onde você vai descrever tudo que você vivenciou, tudo que você viu, o projeto Nikon, vai colocar as fotos, tudo bacana, bem bonitinho lá. E no final, ele também vai ser avaliado. Então, ele passa a ter 10 com peso 6, tá? O fórum vale 10 com peso 2, tá? E o projeto Nikon, ele também passa a receber uma nota. Então, no desenvolvimento do projeto, você também vai receber nota 10 com peso 2. Então, vamos promover aí um projeto bem bacana também, que tenha bastante relevância para a escola, tá? Essas horas nossas aqui do AVA, a gente vai fazer uma ficha em separado, tá? Então, você vai ter uma ficha de frequência para a escola, cumprindo lá as 75 horas, e uma ficha de frequência do AVA, que eu vou assinar toda ela, tá? Então, são 2 fichas de frequência. 2 ou mais, né? Dependendo se na escola você precisar utilizar mais de uma, não tem problema, tá? Você pode utilizar quantas forem necessárias, contanto que você faça a contabilidade lá certinho, contar direitinho as horas que você fez, tá? Eu disponibilizei modelos de entrevista, de observação, de planos de aula. Esse plano de aula, gente, pode ser utilizado aí como modelo para você, como base, né, para você montar o teu plano Nikon, tá? Então, pode ser com base em um plano de aula. Você faz ali uma sequência didática, né, sequência lógica para que você desenvolva esse projeto, tá? Gente, o projeto Nikon, você pode até ir pensando alguma coisa, mas a escola tem que estar de acordo, ok? Então, você pode fazer a sua sugestão para a escola, mas a escola pode ter uma outra necessidade de ser, se é para você aluno, eu preciso que você faça isso, então, ok? Então, a gente vai ter que caminhar junto com a escola nesse momento do projeto Nikon. Essa atividade vai ser programada e vai ter um momento de culminância, né? Um momento de realização desse projeto. No momento dessa realização do projeto Nikon, você vai fotografar, você vai registrar esse momento e vai inserir depois isso no seu relatório final, tá? As orientações aí, no caso, são essas. Primeiro, o que eu dou aqui algumas atividades que você pode estar fazendo, né? Algumas sugestões. Então, você pode fazer um projeto de leitura, pode fazer um jogral, pode fazer uma oficina de reciclagem, pode fazer uma semana da família, um dia da família. Ou seja, você vai junto com a escola programar isso direitinho, tá? E aí, novamente, aqui eu estou ressaltando as avaliações, né, que ficam agora o follow avaliativo, o projeto Nikon e o relatório final, são as avaliações que a gente vai ter dentro da disciplina de estágio, e, assim, outras orientações a gente vai fazer no decorrer aí da disciplina, tá? O primeiro passo é a gente fazer iniciar o estágio, tá? A gente colocou uma data lá, até o dia 19/3, para entrega desse termo de compromisso assinado, você já tem que estar em estágio até essa data. Se você não conseguir, porque uma questão pessoal, porque você tem que pedir dispensa no seu trabalho, porque você tem que fazer alguma outra atividade, você, por favor, mande por mensagem para que a gente tenha esse controle, tá? E, assim, gente, eu quero agradecer aí, esse início é um pouco tumultuado mesmo, a gente fica um pouco perdido, mas a gente vai conversando no decorrer da disciplina e vai dar tudo certo, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau.